Sobre o princípio da proteção, meus amigos, o que nós temos que lembrar? Primeiro, ele foi criado, ele foi idealizado e é aplicado porque nós levamos em consideração a hipossuficiência do trabalhador. O que significa isso? O trabalhador, na relação jurídica com o empregador, é considerado a parte mais fraca. É hipossuficiente, não tem tantos poderes assim, não pode quase nunca impor a sua vontade. Então, essa hipossuficiência do trabalhador fez com que fossem criadas normas de proteção, fez com que o direito do trabalho passasse a ser interpretado de forma a efetivar essa ideia de proteção. Por isso que o princípio da proteção nasce como o mais importante dentro do direito do trabalho. E vejam que, criado, tendo em vista essa hipossuficiência do trabalhador, ele passa a ser aplicado de três formas. Ele passa a ser efetivado de três maneiras. Como é que nós vamos efetivar aqui essa proteção do trabalhador? Nós temos três formas, também chamados de subprincípios da proteção. Primeiro, uma norma de interpretação, a chamada indúbio pro operário. Primeira forma aqui, o indúbio pro operário, que é uma regra de interpretação. Uma regra de interpretação da norma jurídica. Ou seja, galera, se houver, por exemplo, dúvida na interpretação de um dispositivo de lei, de uma cláusula do contrato de trabalho, de uma cláusula de uma negociação coletiva, a interpretação a ser dada tem que ser aquela mais benéfica ao empregado. Porque indúbio pro operário, na dúvida favorável ao empregado, ao operário. Promísero, nós também encontramos indúbio promísero. Então vejam que, se houver essa dúvida na interpretação, a regra a ser aplicada, vamos interpretar naquilo que for melhor para o empregado. Existe um exemplo aqui fantástico do Luciano Martinez, o juiz do trabalho e professor, autor lá da Bahia, que é o seguinte, olha a dúvida que existia. Uma cláusula contratual trazia, assim, sobre a jornada de trabalho. Então, a cláusula terceira falava sobre a jornada de trabalho, ela será de 6, aí por extenso, 8 horas. Nós temos que interpretar essa cláusula. Vejam que ela é duvidosa, ela deixa uma dúvida. Peraí, a jornada de trabalho do empregado era de 6 ou era de 8 horas? Na dúvida, pró-operário, na dúvida, favorável ao operário. Qual vai ser a regra de interpretação aqui, galera? Qual vai ser a jornada de trabalho? 6 ou 8 horas? Olha aqui, a jornada de trabalho, 6 horas. Essa daqui que será a jornada de trabalho desse empregado. Porque trabalhar 6 horas é melhor do que trabalhar 8 horas. Então, esqueçam aqui as 8 horas, nós vamos concluir aqui na dúvida que a jornada era de 6 horas, indúbio pro operário. Então, é uma regra de interpretação que leva a uma primeira forma aqui de efetivação do princípio da proteção. Só que nós temos uma segunda aqui também que está atrelada às fontes do direito do trabalho. A segunda forma, ou segundo subprincípio da proteção, é a ideia da norma mais favorável. Nós vamos aplicar ao trabalhador, naquele caso concreto, sempre a norma que for mais favorável a ele, independentemente se ela aparenta ser mais fraca que a outra, independentemente do local em que ela se encontrar naquela pirâmide de normas, que é bem comum de ser estudada no direito constitucional. Existe a seguinte dúvida: aplico o contrato de trabalho ou a Constituição Federal? Pô, meu contratinho de trabalho, deixa eu pegar um papel aqui, meu contratinho de trabalho todo sujo, amassado, que estava lá embaixo de um monte de papel velho, todo sujo de barata. Esse contrato de trabalho ou a Constituição Federal? E aí, galera, qual vai ser a norma a ser aplicada? Vem comigo,
A resposta, a norma mais favorável. Se o seu contratinho todo com cocô de barata for a norma mais favorável, nós vamos aplicar exatamente ele. Vamos esquecer a Constituição Federal e vamos aplicar o contrato de trabalho. Daqui a pouco surge uma negociação coletiva que se mostra melhor ainda que o seu contrato de trabalho, mais favorável ainda que o seu contrato de trabalho, eu passo a aplicar aquela negociação coletiva. Ok, meus amigos? Por fim, terceiro subprincípio da proteção, condição mais benéfica. Sobre condição mais benéfica, nós vamos anotar aqui, direito adquirido. Sobre condição mais benéfica, direito adquirido. Vejam que todas as condições que se mostrarem mais benéficas ao empregado e que forem concedidas no curso do vínculo de emprego passarão a ser direito adquirido. Todas as condições, todas as situações que passarem a ser ofertadas ao empregado no curso do vínculo de emprego e se mostrarem mais benéficas passarão a ser direito adquirido dele. Isso pode acontecer, por exemplo, com a redução da jornada de trabalho. Eu trabalhava 8 horas, passei a trabalhar 6 horas, porque eu quis, porque o meu empregador permitiu. Ou seja, me foi criada uma condição mais benéfica. Com o passar do tempo, se eu permanecer nessa condição num tempo razoável, eu posso falar em direito adquirido a ter essa jornada reduzida. Eu posso falar em direito adquirido ao recebimento de determinado benefício, como, por exemplo, uma cesta básica. Se eu começo a receber uma cesta básica porque o meu empregador quer, de forma voluntária, com o passar do tempo, recebendo essa cesta básica, eu vou poder falar em direito adquirido a ela, porque receber a cesta básica é melhor do que não recebê-la. Ou seja, receber a cesta básica, sair mais cedo, chegar mais tarde, tudo isso são condições mais benéficas ao trabalhador. E toda condição mais benéfica passa aqui a integrar o contrato de trabalho. Como integra, não pode mais ser retirado na medida em que passa a ser considerado um direito adquirido. Então, essas daqui são as 3 formas de efetivação do princípio da proteção, que é o princípio mais importante dentro do direito do trabalho e, por isso, o primeiro princípio a ser analisado. Ok? Um abraço, tchau, tchau.